Olá, olá, olá! Eu tô aqui depois de muito tempo. Nossa, eu viajei, muito trabalho e tal, daí acabou que eu demorei pra gravar. Do próximo livro lido neste ano, que é La Maison de Feuilles, A Casa de Folhas, House of Leaves. E é um livro de terror contemporâneo. O que dizer deste livro? Então, antes de começar a falar, eu fiquei pensando assim que eu devia ter me organizado para falar desse livro, pois é um livro complexo. Não é muito diferente do Sherlock Holmesinho que eu... Ó, tá ali o Sherlock Holmesinho que eu li na última vez. É muito diferente, porque é um livro complexo. É um livro, como eu não tinha lido antes, é um livro muito original. É uma leitura bem difícil. Então vamos contar o que fala esse livro, A Casa de Folhas. Vamos falar um pouco, dar um resumo do livro e dar minha opinião sobre ele. Então, A Casa de Folhas conta... São 3 histórias, na verdade, A Casa de Folhas. 3 histórias que se passam misturadas no livro. Vamos começar pela história principal, do Johnny Rand. O Johnny Rand, ele é um rapaz aparentemente jovem, pelo que a gente lê aqui. E ele tá procurando uma casa pra morar e tal. E daí o amigo dele fala assim: pô, brother, aqui meu vizinho, ele morreu e tal. Vem aqui, vem a casa e tal. Ou talvez role e tal. E daí chegam lá na casa de um idoso que se chama Zampano. E eles acham vários escritos. Sim, sabe? Vários papéis, assim, escritos, assim, sabe? Em todas as bordas dos papéis, assim. Marcas, assim, no chão e tal, assim, sabe? É bem surreal, assim, sabe? Tipo, o Zampano estava obcecado em escrever algo. Estava obcecado por algo. E, ok, primeira história, temos a história do Johnny Rand. Segunda história, o que é que o Zampano estava obcecado? E daí o Johnny acha uma tese pseudocientífica, né? Sobre que o Zampano estava escrevendo. O Zampano, ele escreveu textos e textos e textos sobre uma série de vídeos, os Navidson Records. Vou lá, a segunda história. São esses que aparece tudo aqui no livro. Tem a história do Johnny, tem a história, a tese que o Zampano escreveu, que a gente lê aqui no livro. E a terceira história são os Navidson Records. São os vídeos pelos quais o Zampano ficou obcecado. E daí, ok. Daí tem isso. Por que o Zampano ficou obcecado pelos esses vídeos? O que ele escreveu na tese dele? E o que o Johnny sente quando ele lê essa tese do Zampano? Então, o Navidson Record. Pera aí, já me perdi nos bagulho. Já vai 3 histórias paralelas, a minha cabeça já não tá mais dando conta. Parei aonde? Não sei mais, mas enfim. E daí o quê? E daí são várias questões que ficam em aberto. Tá, beleza. 3 histórias então, do Johnny, do Navidson Record, que é do Will Navidson, que é o nome do personagem que aparece nos vídeos, e a do Zampano. Então tá, então vamos começar pela menor, que é o dos vídeos, o do Will Navidson. O Will Navidson, ele era um fotógrafo, um cineasta premiado e tal, e que estava com alguns problemas com a esposa dele e tal. Eles resolveram se mudar meio que para começar a vida novamente. Isso tudo a gente consegue ver pela descrição do vídeo, né, do Navidson Record, né? E ele se muda lá com a mulher, a Karen, que era uma antiga modelo, manequim, papapá, e com os 2 filhos, para uma nova casa, assim, meio que interior, Ashtree Lane. E como eles já eram cineastas, ele pensou fazer um videozinho bonitinho. Ele instalou várias câmeras assim na casa, várias câmerazinhas assim
várias câmeras simples pra registrar, tipo, o cotidiano da família, essas coisas, assim, sabe? Então, assim, a gente vê aquela família que tá se reestruturando e tal na nova casa. E daí o que acontece? Um belo dia vai, um belo dia vem, a família sai de casa e quando a família volta pra casa, tem uma porta a mais. Tipo, você chega na tua sala de estar, ela tá normal, ela tá bonita. E quando você volta, você vai pro mercado, quando você volta no mercado tem uma porta. É louco, né? É louco. E daí assim, você abre a porta e tem um corredor assim, infinito. Infinito. Você não consegue ver o fundo. E daí o Leonardo, ele fica intrigado com isso, ele começa a medir o tamanho externo da casa, o tamanho da porta e tal, não cola. Não cola. Sabe? É fisicamente impossível ter aquele cômodo ali. É fisicamente impossível. Porque o tamanho exterior da casa, o tamanho externo da casa não aumentou, mas o tamanho interno sim. É impossível. Sabe? Então ele chama até o irmão dele. Pra vir ajudar ele, que trabalha com construção. Os dois ficam embasbacados. O que é esse cômodo que apareceu ali? E até um dia ele resolve até explorar esse cômodo, ele vê aquele corredor, e ele resolve ir, meio que às escondidas, porque a esposa dele pediu pra ele não fazer isso, né? Porque ela quer manter a família junto e tal, é um recomeço pra família, né? Mas ele resolve ir mesmo assim. E ele se perde facilmente. Ele vê quanto que é perigoso essa porta nova que apareceu na casa. Esse corredor escuro, que você não vê a palma da tua mão na frente. Ele vê quanto que é perigoso, porque ele se perde. Ele só consegue achar o caminho de volta porque a filhinha, o filho dele, aparece na porta, começa a gritar. E daí ele vai seguindo os sons e ele consegue achar o caminho de volta. Isso é no início do livro, não tô dando spoiler, né? Então, você fica curioso, o que é essa porta que apareceu? Sabe? E ao mesmo tempo, todas esses tapes, todas essas filmagens de exploração, a gente vê tudo sob a ótica do Zampano, que é o velhinho que escreveu toda a tese sobre os vídeos. Curiosidade, o Zampano era cego. Então como que ele pôde ter escrito com tantos detalhes toda uma tese sobre as explorações do Navidson, né, sobre essa porta. Então você vai lendo assim, e é uma leitura que é muito cortada, porque assim, o velhinho escreveu toda uma tese, então assim, tem partes que são completamente descritivas dos vídeos do Navidson, que são os Navidson Records, e tem partes que ele analisa esses vídeos. Tem partes em que ele dá definições físicas. Por exemplo, a mais marcante que eu tenho é a definição do eco. Ele faz todo um capítulo, o Zampano escreve todo um capítulo sobre o que é o eco, as diferentes etimologias de eco, definições científicas do que é um eco. E depois você olha que na história o eco é super importante para algumas coisas, sabe? Essas são as análises do Zampano. E daí, ao mesmo tempo, é uma leitura extremamente cortada. E ao mesmo tempo, tem notas de página, notas de rodapé. Por exemplo, essa aqui. Cadê o início dessa nota de rodapé? Então, daí você vai lendo a tese do Zampano. E daí você vai e tem notas de rodapé, às vezes, uau! Aqui, ó. Aqui é o início da roda de rodapé. Continua aqui, ó. E são notas de rodapé de páginas. Que é tudo em paralelo. O que tá acontecendo com o Johnny enquanto naquele mesmo período da tese do Zampano. Não sei se tô sendo clara aqui, mas tipo, tem uma nota de rodapé, tipo, quando eu tava lendo essa parte, meu amigo me chamou pra sair, eu fui lá, coisei com 20 mulheres, porque ele o Johnny é um narrador super não confiável. Então, assim,
Ele parece uma pessoa, assim, extremamente medíocre. Medíocre não é um... A gente usa muito medíocre como algo depreciativo, mas medíocre só quer dizer que não é nada muito especial, assim, sabe? É só um adjetivo. E o Johnny é assim, ele é medíocre, tipo, ele leva uma vida não espetacular, ele ajeita agulhas pra fazer tatuagem, tipo, não é ele que faz tatuagem nem nada. Ele só sobrevive nesse mundo, sabe? Então, assim, e às vezes ele conta umas coisas na nota de página, tipo, ai, nossa, coisei com tal mulher que era super linda, tinha, sabe? Tipo, umas coisas assim que você fica, tipo, nossa, que... Sabe? Então, assim, a gente tem a tese do Zampano, que vai sendo lida e apresentada, que vai sendo lida com o Johnny. Às vezes aparece uma nota de rodapé, que é o Johnny que comenta o que estava na tese do Zampano, e daí ele é meio... deve ter o TDAH aí, não sei, mas ele começa a pensar em outra coisa, e começa a falar de outra coisa, e começa a falar de uma saída que ele fez com um amigo, com a mulher que ele conheceu, que a mulher que ele coisou. No início ele só falava disso, sabe? Tipo, as saídas que ele fez com o amigo, as drogas que ele usou, as mulheres que ele coisou, sabe? Nossa, insuportável o início. Sério, insuportável o início. E daí ok, e daí tem as notas de rodapé do Johnny, daí a gente volta pra história do principal, que daí volta pra tese do Zampano, e daí às vezes cortado no meio tem a história dos Navidson Records, que são os vídeos do Will Navidson, que conta a história principal, que é da casa com esse cômodo misterioso que apareceu. Mas então vamos voltar pra história principal. O que acontece? Ele chamou o irmão dele pra investigar e tal, e não tinha explicação, sabe? E daí eles viram que era o corredor, tudo era muito grande, você se perdia facilmente. Então eles chamaram uma equipe profissional de exploradores. Ah, esqueci o nome da equipe, mas eram 2 rapazes e um homem mais experiente. E daí no início eles brincavam assim, o que é isso e tal, sabe? E no fim eles fizeram várias explorações, sabe? E eu não quero dar muito spoiler, assim, sabe? Mas eles fizeram várias explorações, tem muita coisa que se passa na exploração que esses 3 homens vão fazer, nas mais de uma exploração que eles vão fazer. Muita coisa que se passa, muita reviravolta. E eu gosto muito, essa história principal foi a parte que me cativou, que é a história da casa em si, dos Navidson Records. Deve-se notar também que o Navidson, a gente está falando aqui de um personagem fictício, Will Navidson. Mas ele não foi inspirado, mas ele fala que tem uma parte específica que afeta muito as características, o comportamento desse personagem, que é uma foto que ele tirou ao longo da carreira dele, sabe? E essa foto, no meio de todas as referências que este livro tem nas notas de rodapé, que algumas são falsas, outras verdadeiras, tem a referência dessa foto, e essa foto é uma foto verdadeira. Que eu lembro quando eu tava, sei lá, acho que eu tava na 5ª série, estudando na aula de geografia. E eu lembro de ter aberto o livro de geografia e tinha essa foto. E é uma foto bem perturbadora, sabe? Então aqui, neste mundo fictício, o Will Navidson ele não existe, ele é um personagem fictício, mas ele é, em teoria, a pessoa que tirou essa famosa foto. Eu não quero dar spoiler, mas é uma foto que ganhou já prêmios e tal. E é uma foto bem perturbadora que perturbou também o Will Navidson aqui no livro, né? Enfim, e essa história principal da casa em si, ela é bem cativante. Mas daí você vai ler a tese do Zampano, que é a que apresenta essa história, é um pouco menos cativante ao meu gosto. Já é algo que tenta fazer um pouco uma sátira científica, tipo, que analisa as coisas e bota um monte de referência de rodapé, tipo, segundo autor e tal, eles elaboraram uma teoria para o comportamento de Navidson e tal. Então você, ao mesmo tempo que é meio chato, que parece que você está lendo um texto científico, é um texto pseudocientífico, né? Dá um toque assim de realismo para a história. Eu cheguei até a pesquisar se existiam os Navidson Records, tipo,
Porque parece de verdade, assim, sabe? Especialmente por causa dessa tese do Zampano e todas as milhares de referências que ele teve, que ele põe. Tem até uma parte que, por exemplo, tem a opinião de vários autores sobre o Davidson Records, tal, Stephen King e tal, o que eles comentaram. Enfim. Enfim, é um pouco menos cativante essa parte do Zampano, mas ao mesmo tempo dá esse toque super realista pra tudo que se passa aqui. E menos ainda cativante a parte do Johnny, que são as interrupções que o Johnny faz para comentar o que o Zampano comentou sobre o vídeo. Então, e essa parte, a vida de Johnny é meio chata, assim, sabe? É difícil. Quando você vai olhar, o Johnny colocou uma nota de rodapé para a tese do Zampano. Essa nota de rodapé dura 5 páginas e é ele que vai pra um rolê e usa muita droga e faz merda. Tipo... que morte lenta. Sério. Só que tem algumas teorias que dizem que foi intencional pela parte do autor de fazer isso. Parece que algumas teorias que eu vi, elas dizem que o livro ele tenta imitar o comportamento da casa com relação aos habitantes da casa. Por exemplo, que o livro no início é muito difícil, é muito chato de ler, sabe? Você tem vontade de parar nas 100 primeiras, 100 e algumas páginas, dá vontade de parar o livro, porque é pesado, é pesado. Então esse seria o análogo, a correspondência à casa te empurrando, tipo, não leia esse livro. Eu acho que até no início ele fala assim, não leia esse livro, sabe? Tipo... até no início ele fala assim, a primeira frase aqui, antes de começar, aqui é ceci n'est pas pour vous. Isso não é pra você. Tipo, esse livro aqui não é pra você. Pare aí. Tipo, e você sente isso. O livro ele tá falando, tipo, para, não leia. É difícil, é chato, vai ser mais chato ainda, então não continua a ler, sabe? Mas, se alguém estiver vendo isso e quiser ler, aí tiver uma força de vontade para parar as primeiras páginas, depois fica mais legal. E porque daí depois, do nada, assim, sabe, tipo, eu não lembro exatamente qual capítulo, mas dá uma virada de chave. Sim, que do nada, você tá lendo uma página, na outra você já não quer mais parar de ler. Você para de ler e é como se a casa estivesse te absorvendo. É como se você também tivesse se perdendo nos corredores da casa. E tem tanto esse efeito que o autor, ele botou nas páginas esse efeito. Peraí, deixa eu achar aqui, por exemplo, uma página. Tem, por exemplo... Qual parte que é isso? Peraí, qual parte que é? Deixa eu achar. Tem, por exemplo, partes em que, por exemplo, quando eles vão... quando eles caem, por exemplo, num lugar, o texto ele cai também. E você começa a ler pela parte de baixo. Ou então, essa parte aqui que é bem legal. Essa parte quando tem um buraco na parede. Tem um buraco no livro em que... Não sei se dá pra ver direito, mas tem um buraco no livro em que você consegue ver as coisas que estão na outra página ao contrário. Tipo, aqui, se você for ver, o texto aqui não tá alinhado com o outro, sabe? Ou então partes que imitam, por exemplo, que representam o papel de parede que tá na casa naquele momento, sabe? E que são coisas que são complexas, assim, de absorver e de se colocar dentro realmente do livro, sabe? Daí tem essa virada de chave, tem essa parte que você entra na casa e você tá lá junto com os personagens, assim, e essa parte é muito incrível, essa parte é muito legal. Só que, como eu falei, não é uma leitura simples, é uma leitura ativa que pede muito, muito, muito esforço, sabe? Não foi, eu demorei relativamente ao tempo, a velocidade que eu levo para ler os outros livros, e livros de terror principalmente, que geralmente eu leio rápido, eu demorei para ler. Eu demorei pra ler, sabe? Mas é um bom livro, é um muito bom livro, é bem original. E diz até que você pode... Diz até não, acho que você pode ler, por exemplo,
em 3 partes essa história. Você pode só ler as notas de rodapé para acompanhar o que acontece com o Johnny enquanto ele está lendo a tese do Zampano. Você pode ler só a parte da tese do Zampano, com os comentários dele, com a parte pseudocientífica. Você pode só ler a parte que é a descrição dos Nevinson Records. Então é como se você estivesse lendo 3 livros em um só, sabe? Eu vou pegar esse livro para ler de volta, para ler as 3 partes separadas? Não, absolutamente não, nunca. Mas tem a sugestão, se tiver alguém empolgado, né, e quiser ler as 3 partes separadas, é uma sugestão de leitura. Eu li tudo de forma semi-linear, porque não é uma leitura linear. Tem horas que você tá lendo uma página, daí você tem que ir de novo pra nota de rodapé, daí você olha o texto, daí tem um texto que tá assim, daí você vai tentar ler o texto que tá no outro sentido, sabe? É uma edição particular. Eu até esqueci o nome disso. Tem vários poemas que se servem disso. Por exemplo, tem uma parte aqui que tem um tiro e que daí as palavras estão indo assim lineares, daí vai uma palavra, outra palavra, representando a trajetória da bala, sabe? Então tem alguns poemas também, eu lembro que eu estudei também na escola, na aula de português, com a prof, como que ela se chamava? Martinha, eu acho. Enfim, estudei esse tipo de poema também, que é nos poemas que vão seguindo assim a fala e tal, a ideia que está representando. Então tem muito disso assim nesse livro. Então é um livro muito interessante. E o Johnny também, querendo ou não, ele é responsável pelas páginas mais chatas do livro, mas ele é um personagem interessante. Até porque você fica lendo tudo isso, fica lendo todas as teorias dele e tal, você fica pensando, mas será que tudo isso é verdade? Porque ele é um personagem completamente não confiável, ainda mais quando você olha no fim. Aí tem outras teorias que eu achei na internet. Ó, esse livro é muito famoso na internet, porque parece que ele começou a ser publicado primeiro nos fóruns, Reddit, Machão. Eu misturando esse idioma. Ele foi publicado primeiro nos fóruns, coisa nada. E parece que tem toda uma comunidade que já estava criando várias teorias de conspiração em volta desse livro e tal. Mas então, eu queria dar muito spoiler de uma parte, porque no final também tem anexos. Tem anexos com as fotos das casas, com coisas da vida do Johnny. E, por exemplo, tem cartas da mãe do Johnny. E o Johnny, eu sempre posso falar, não é spoiler. O Johnny tinha uma mãe esquizofrênica que estava internada, que escrevia muitas cartas pra ele. Eu, como estava lendo ordem cronológica, eu não vi essa parte das cartas antes. Mas foi uma das partes que eu gostei demais. E daí tem uma teoria bem... Se você não quer spoiler, pula pra parte que eu der tchau, assim, ó. Mas eu vou falar. Né? Então, tem uma das teorias que diz que a mãe... vou falar aqui embaixo, segredo. Mas tem uma das teorias que diz que é a mãe do Johnny, esquizofrênica, que inventou tudo isso. Que inventou toda essa história e tal, assim, sabe? E daí quando você vai lendo as cartas dela, que ela tava super lúcida, depois, assim, ela dá uma aspirada e tal. E daí você vai olhando, tem um monte de jogo de palavra e tal. Faz sentido que ela tenha mesmo inventado o Johnny, sabe? Então, tipo... Enfim, eu vou fazer assim, ó, pra quem pulou o spoiler, que vem aqui de volta. Mas, enfim, sabe, não foi um livro fácil de ler, não foi uma leitura agradável, não foi tipo meus livrinhos ali, ó, aqui do lado, ó, meus livrinhos Stephen King aqui, ó. Não, Stephen King, quando você lê, você sabe o que esperar. Você sabe que vai ser tipo uma historinha, vai ser garotos e garotinhas que vão estar andando, vai ter um bicho, ou então, sei lá, sabe? Você sabe o que esperar, sabe? Não tem assim nada muito... Eu adoro King, tanto que eu tenho um monte de livro dele, mas não tem assim nada muito assim inovador, sabe? Eu gosto tanto que eu sei que eu vou gostar do livro quando eu vou ler, sabe? Mas aqui não, aqui é uma leitura difícil. É uma leitura difícil, que você vai ter vontade de parar de ler, sabe? Porque ainda mais porque são 3 estilos de escrita completamente diferentes, do Johnny, do Zampano e do Navidson.
sabe? São 3 estilos completamente diferentes. Então vai ter um que você não vai gostar, sabe? Então vai dar vontade de parar de ler, mas ao mesmo tempo, assim, sabe? É bem original. É um livro que, quando eu terminei de ler, eu fiquei tipo, não, eu não sabia o que sentir direito, sabe? Mas não é um dos meus livros preferidos também. Mas é um livro que eu não vou mais esquecer. Que eu nunca mais vou esquecer. Eu tava pensando nisso um desses dias. Que nas minhas avaliações dos livros, eu faço bastante sobre a minha opinião pessoal. Só que talvez eu tenha que levar em consideração também o quanto que esse livro me marcou. Porque eu tenho certeza que esse livro aqui, ele não foi uma leitura agradável, não foi das minhas leituras preferidas. Mas eu nunca mais vou esquecer da história. Eu nunca mais vou esquecer, seja a história do Zampano, do Johnny ou do Navidson. Eu não vou mais esquecer. Entendeu? Eu não vou mais esquecer. Eu fui no Google lá pesquisar umas referências que ele citava aqui, daí eu vi que umas existiam, outras não. Eu fui no Google lá pra pesquisar o Navidson Records, porque daí ele cita até uma casa de edição famosa que existe realmente, que foi como se tivesse tido a editora dos vídeos, sabe? Então, assim, é um livro que eu não vou esquecer. Então, assim, por isso que eu digo que foi realmente um bom livro. Pessoalmente, a Andrea, ela não gostou tanto, assim, sabe? Porque, tipo, eu gostei muito da história do livro, mas não tanto do resto. História do Johnny, cara chato pra caralho. Carvalho. Não dá pra falar palavrão, acho, né, no YouTube. Enfim, Carvalho, eu falei. Ok, YouTube. Cara chato pra caramba. Então... E foi difícil de ler, e é bem grande o livro, tem 800 páginas, mas algumas páginas são mais justamente imagens e tal. Ah não, tem 700. Mas é um bom livro. Então assim, Andréia pessoalmente, foi uma das leituras preferidas dela? Não. Foi um livro que a Andréia não vai esquecer? Foi. Então a Andréia vai dar 8,5 de 10. Tô pensando, 8,5, 9, 8,75. 8,75 de 10. Tá aí, recomendo. Se vocês quiserem uma leitura original, mas se vocês estiverem com tempo também, tem que ler isso aqui. Tem que estar com tempo e tem que assim, ó. Não é tipo, não é o livro que você vai ler facilmente quando você estiver pegando o metrô ou quando você estiver no ônibus. Não! Porque daí quando você estiver no ônibus, vai chegar alguém fedido do lado e vai tirar a tua concentração. Não, é quando você estiver em casa tomando chazinho na tua poltronazinha na frente da janela chovendo. Sabe que você vai estar 100% leitura focada e concentrada na Casa de Folhas. É isso, fazia tempo que eu não gravava. Vou ver se eu gravo o próximo livro fácil. Eu acho que o próximo livro que eu li foi A Metamorfose de Kafka, ou foi a Vidas Secas, eu acho. Foi Vidas Secas antes de Kafka. Então, eu acho que eu vou fazer Vidas Secas antes de Kafka. Porque, se eu não me engano foi isso, eu não tenho mais certeza se eu li. Não, acho que eu li Vidas Secas, depois a história da Mongólia, daí eu li Kafka, daí eu li King. Pelo menos tem que ler um, né, por ano, pelo menos. Mas enfim, não. Volta, foco. Enfim, recomendo. Leiam A Casa de Folhas se estiverem com tempo, empenho e coisa mais. Deixa eu tentar botar no frame. Bom, leiam A Casa de Folhas. Até a próxima.